Hello, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Ai, olha, hoje para gravar aqui, olha lá a porta aparecendo, vamos dessa forma aqui, de boa, de modo tranquilo. Eu vou pedir para você se inscrever nesse canal, dar like, compartilhar esse vídeo, enfim. Ontem eu fiquei sabendo que deu maior burburinho hoje de uma moça chamada MC Pipoquinha, em que, ao que me consta, um fã dela discutiu com o professor dela e o professor dela estava por causa da MC Pipoquinha. Deve ter falado, deve ter, eu tô supondo que deve ter falado, essas músicas que você gosta, essa galera jovem, etc. E aí a menina deve ter gostado porque é fã da MC Pipoquinha. A MC Pipoquinha respondeu dizendo que o professor ganha mal, que ganha até 5 mil reais, que um show dela custa 70 mil reais por 30 minutos. Vou falar uma coisa para vocês, sinceramente falando. Tem duas coisas dentro dessa discussão que a gente tem que trazer aqui para a seara do direito. Que dentro da Constituição Federal tem duas garantias que nós temos: educação e cultura. Simples assim, certo? Educação, direito de todos, ok? Dever do Estado também, cultura também, de promover a cultura, certo? E a gente não pode descaracterizar nenhuma dessas duas profissões, né? Vamos pensar um pouco. A gente não é obrigado, primeiro de tudo, eu não sou obrigada a gostar de todas as músicas que existem na cultura nacional. Não sou obrigada, né? Vocês sabem disso. A gente não é obrigada a gostar de tudo nessa vida, mas a gente tem que respeitar, certo? E isso eu aprendi com o tempo. Eu fiz um vídeo ano passado falando da cultura K-pop e como a cultura em outros países, como por exemplo, lá na Coreia do Sul, é muito valorizada. Porque é uma cultura valorizada, você tem dinheiro, você consegue desenvolver economia e por aí vai. Tá? Então, por isso que tem aí um projeto de 25 anos, 25, 26 anos do K-pop, de ser algo nacional mesmo. Eles pegaram para si, né? A música K-pop, os K-dramas, a forma de fazer esse tipo de música é de lá e eles valorizam isso por uma questão de que se eu valorizo a cultura, o meu povo não precisa consumir fora, consome daqui. E aqui a gente desenvolve economia, a gente pode exportar isso para fora, como está sendo feito com o funk também. Em contrapartida, educação é um direito que todo mundo tem. Se hoje você sabe ler e escrever o básico, se você foi para uma faculdade, sei lá, igual eu cursei direito, eu tive professores, se eu fiz mestrado, se eu fiz doutorado, se eu fiz pós-estrito sensu, né, ou lato sensu, eu tenho professores até hoje. Se eu sou mentora, eu também sou professora, e nenhuma profissão ela pode ser descredibilizada. Eu acho o seguinte, é, bater ofensa com outra ofensa, a gente não cresce. A gente vai ficar discutindo a vida inteira por bobagem. Consegue entender? Eu não concordo com a atitude do professor de bater boca com o aluno por conta de gosto musical. Eu não sei qual imbróglio que foi, eu estou supondo que seja. E não concordo também com a opinião da MC Pipoquinha de falar que em 30 minutos ela ganha 70 mil e que professor que é mal amado mesmo, né, que é triste, tem que dar aula, porque não é isso que a educação ela prega. Então a MC Pipoquinha hoje, para ela escrever as letras de funk dela, para ela rimar as coisas que ela rima, para ela ter ideias que ela tem, ela precisou de um professor. Se ela sabe ler, se ela sabe escrever, se ela sabe calcular, ela teve que ter um professor. Se aproveitou ou não aproveitou, aí são outros 500. Mas temos que falar sim da importância da educação, também como a importância da cultura. A educação e a cultura, gente, elas estão juntas, não tem o que falar, é um direito fundamental, está na nossa Constituição Federal, e elas andam juntas, elas têm que andar juntas. Olha que loucura. Só que a gente chega num nível tão pirado, vamos dizer assim, da situação, que a gente quer definir que cultura as pessoas elas têm que consumir. O fator de eu não gostar do funk, vamos supor que não é o caso, de eu não gostar de funk, não significa que eu sou uma pessoa com. Por exemplo, eu não gosto de funk. Vamos supor que eu gosto só de rock, só escute rock and roll, tá? Isso não quer dizer. Eu não posso desconsiderar uma pessoa
porque ela prefere funk a rock. Consegue entender? Ela não tem uma cultura menor por preferir um estilo musical do que outro. Então, por que eu considero nesse caso as duas pessoas erradas? Porque as duas pessoas estão tratando de assuntos importantes, diminuindo a sua os assuntos, tratando de assunto importante e diminuindo a sua eficácia, diminuindo essa importância que essas duas matérias têm, que é tanto a cultura quanto a educação. Eu acho grave mesmo o professor no Brasil ganhar pouco. Por que eu sei disso? Eu sou filha de professora, eu sou sobrinha neta de professora, eu sou sobrinha de professora. Eu fui professora universitária durante 12 anos da minha vida e eu sei que ganha pouco, gente, ganha mesmo. Só que eu só não dava aula na minha vida, eu fazia outras coisas também. Ela era uma das partes da minha vida, mas imagina minha mãe, que na década de 80, 90, um pedaço do ano 2000, criou eu e minha irmã com o salário de professora dela. Imagina só a situação. E aí eu vou falar para você o seguinte, a profissão de professor no Brasil é a que menos tem valor de mercado. E é uma das mais importantes porque ensina outras pessoas. É aqui, se você é médico, se você é engenheiro, se você é economista, se você é advogado, você teve um professor. Então você teria, em tese, o professor ganhar muito mais. E não ganha. Isso é uma discussão eterna. Eu estou em 40 anos, vou fazer esse ano. Eu tenho 39 anos, vou fazer 39 anos esse ano, na verdade, e eu escuto a vida inteira que o professor ganha mal, minha mãe não queria que eu fosse ser professora, e eu decidi, porque eu queria ser advogada e professora, e tudo que eu quisesse ser, eu sempre discuti muito isso aqui, eu sempre falei a respeito disso, continuo sendo professora, mas de outra forma eu já sou mentora, então é um outro patamar, e realmente ganha-se muito mal, mas eu não posso desconsiderar a profissão da MC Pipoquinha, do fator dela ganhar bem, e por ganhar pouco eu não posso desconsiderar o que ela faz, porque também é uma outra profissão e ela canta algo que é muito marginalizado ainda, né? Tentam criminalizar a todo momento, tentam rebaixar a todo momento e tá tendo um grande sucesso até fora, a gente está conseguindo exportar e o que ela faz e outros MCs fazem aqui no Brasil também é gerar renda, é ter a sua forma de falar, de se expressar, propagada para o mundo inteiro. Você gostando, concordando ou não concordando. Então, nessas duas situações, estão erradas duas partes. Um de criticar a cultura do outro, entendeu? Porque é nítido isso. E se a gente investe em cultura, a gente investe... A cultura não pode ser seletiva. Ah, é porque eu gosto de ópera e você que gosta de funk, você é menos que eu. Não pode ser pensado dessa forma. E em contrapartida, criticar quem quer ser professor e criticar a figura da educação. Então, em contrapartida, vocês estão deturpando dois assuntos que são mega importantes. E quando se trata de direito fundamental, são os que menos são olhados. Teve governo aí que a gente viu que a cultura não teve incentivo, que a educação foi cortado bolsas de pesquisas a nível Brasil, né? Durante 4 anos a gente ficou sem isso. Então, para chegar em 2023 e a gente está querendo discutir isso novamente, está querendo dissipar, está querendo marginalizar as duas profissões, eu acho isso muito errado. Comecem a analisar, professores, a cultura local, a cultura a nível nacional, que envolve música, teatro, cinema. Você pode questionar, você pode discutir, você pode criticar, mas tem que entender a importância disso, tá? Em contrapartida sobre educação também. Levantar esses contextos de salário de professor é excelente, MC Pipoquinha. E eu, se eu fosse você, eu levantava essa bandeira para que professor ganhasse uma hora aula tão ou quanto parecida com vocês. Em contrapartida, professores, que a cultura brasileira se fixe muito mais, que ganhe proporções bem maiores, porque daqui a um tempo gera-se mais outros tipos de empregos, né? Inclusive até faculdades, por exemplo, que já existem, que ensinam pessoas sobre música, sobre arte, sobre cultura, que gerem mais empregos em todos os lados. Não podemos criticar duas situações que se interligam. Acho que você não tinha pensado nessa perspectiva, né? Pois é. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva,
dá like e compartilha pra geral. Beijo!